trouxe algumas anotações também que eu quero passar para vocês, tá bom? A respeito do que eu pude perceber. Então, no início, né, na primeira página desse segundo capítulo, ela traz sempre no início uma frase. E eu marquei aqui esse tópico, onde é pontuado: é verdade que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos. Sentimos que entregamos numa câmara de tortura que chamamos de incerteza e assumimos um risco emocional enorme, mas nada disso tem a ver com fraqueza. Então ela começa esse segundo capítulo pontuando essa questão da fraqueza, e no primeiro mito, onde é salientado pela autora, ela coloca que vulnerabilidade é fraqueza, como mito. Então esse é o primeiro mito. Quando se fala em vulnerabilidade, as pessoas pensam: essa pessoa é fraca, essa pessoa não consegue se superar. E vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Então, essa percepção de que ser vulnerável é sinal de fraqueza é o mito mais amplamente aceito sobre a vulnerabilidade e também o mais perigoso, porque é um conceito, a vulnerabilidade, as pessoas pensam algo totalmente oposto, né? Porque quando tu é vulnerável, nada mais é do que tu mostrar a tua coragem. E a gente vai ver também, são 4 mitos que ela aponta nesse capítulo 2. E um ponto também que eu achei muito interessante aqui no finalzinho da página 27 é: sentir é estar vulnerável. Acreditar que vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Então, pelo simples fato de nós estarmos, né, aqui, sentirmos algo, nós estamos sendo vulneráveis em algum momento. Sente aquele calafrio, aquele nervosismo. Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, fica nervoso, tá sentindo, tu tá sendo vulnerável naquele momento, porque tu não sabe o que vai acontecer, quais vão ser as questões nessa entrevista, se você vai ser aceito. Então, gera um certo tipo de vulnerabilidade, mas é possível vencer, conseguir passar isso, e isso não mostra que tu é uma pessoa fraca. Isso mostra tua vulnerabilidade. Tu tá indo para uma entrevista, tu sabe que vão ter outras pessoas que vão estar concorrendo a essa vaga contigo, certo? Então, na página seguinte, ela traz alguns tópicos muito interessantes a respeito dessa questão do mito de vulnerabilidade ser fraqueza. Eu salientei aqui algumas partes que eu quero passar para vocês, tá? E depois eu vou colocar em relação ao que ela descobriu dentro das pesquisas que ela fez, as respostas que ela teve, tá? Então, na página 28, quando estamos vulneráveis é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos ou uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade com certeza é o caminho. Então, nos nossos relacionamentos nós precisamos ser vulneráveis. Nós precisamos chegar, né, não é abrindo, escancarando as nossas vidas para as outras pessoas, como a gente vai ver aqui, que isso também é um dos mitos, mas o simples fato de tu se relacionar, tu está sendo vulnerável, tu está se permitindo, né, se relacionar com determinadas pessoas que você não conhece, que você vai conquistar a confiança, que essa pessoa vai conquistar também a tua confiança. Então, a vulnerabilidade, ela traz aqui no tópico, é incerteza, risco e exposição emocional. Quem está chegando agora, a gente está no segundo capítulo, e a coragem de ser imperfeito. Começamos semana passada, todas as quintas-feiras,
nós temos essa live às 18 horas, você pode chamar amigos, convide algumas pessoas. Nesse mês de janeiro nós vamos dar sequência a esse livro, que é algo muito interessante, tem uma temática muito profunda para a gente trabalhar, tá? E a parte aqui que eu salientei, muito importante, é sobre o amor. É a questão de acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir. Que pode estar em nossas vidas um dia e partir sem aviso no outro. Que pode estar em nossas vidas e pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte. Isso é vulnerabilidade. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador e sim, nós podemos ser magoados. Mas você consegue imaginar a sua vida sem amar ou ser amado? Então aqui a gente também pode perceber que é uma questão que todos os relacionamentos, tanto entre amigos, amizades, no relacionamento conjugal, relacionamento pais e filhos, a gente pode em algum momento se frustrar. Mas a gente precisa saber que, assim como nós somos frustrados em algum momento nas nossas relações, nós também frustramos. Quem aqui nunca se decepcionou com algum amigo? Né? A gente é vulnerável nas relações, não tem como a gente prever o que vai acontecer amanhã. Tu pode ter total confiança numa pessoa, mas de repente essa pessoa, né, segue a vida dela, já não tem mais os mesmos vínculos com você, numa relação de amizade, né? Os filhos, os pais, né, muitas vezes não querem que os filhos saiam de perto deles, mas em determinados momentos da vida os filhos seguem, né? E isso às vezes incomoda muito, gera muitos sentimentos na vida dos pais. Uma certa idade a gente sempre fala que é a crise do ninho vazio, né? Quando os filhos já são adultos, casam, saem de casa e os pais às vezes ficam abatidos, né? Entrando nesse processo, né? Onde retorna o começo de tudo, onde a vida começou em casal e acaba que também isso se torna, né? Depois que os filhos saem de casa. Então isso é ser vulnerável. E dentro das pesquisas que a autora fez, ela trouxe assim vários tópicos de que as pessoas colocaram do que vulnerabilidade é. E aí ela trouxe algumas respostas, eu não vou colocar todas para vocês, eu vou colocar somente algumas que eu identifiquei assim que, ao meu ver, são as que mais eu também percebo, ok? Então, vulnerabilidade é expressar uma opinião impopular, pedir ajuda, dizer não, começar meu próprio negócio, tomar a iniciativa do sexo, né, com a esposa ou o esposo, vice-versa, ser o primeiro a dizer eu te amo, sem saber se a declaração será retribuída. Então é esse medo que as pessoas têm hoje em dia de dizer o que elas sentem, né, de se elas estão realmente enamoradas, apaixonadas, elas vão retraindo muitas vezes pelo fato de já terem passado por algumas outras frustrações. Então, aqui também mostrar alguma coisa que escrevi ou alguma obra artística que eu tenho criado é aquele fato de ser criativo. Às vezes tu se torna vulnerável, tu acaba não mostrando o teu potencial, mostrando aquilo que tu criou, seja um poema, seja uma música, pelo medo de muitas vezes acabar, né, se sentindo assim vulnerável em relação a mostrar uma obra que tu criou. A questão de ser demitido, a questão de me apaixonar, também a questão de tentar alguma coisa nova, sabe, de ter que inovar. Olha só nesse tempo dessa crise da pandemia, quantas pessoas perderam seus empregos, estão criando algo novo, estão se reinventando. E isso está fazendo com que muitas delas também acabem, que mostrem bastante a vulnerabilidade delas. Fazer exercícios em público, mesmo quando eu não sei bem o que eu estou fazendo e quando estou fora de forma.
Aqui também um dos pontos que foi também várias respostas pontuadas em relação a admitir que estou com medo. Ninguém gosta, né, de dizer, de assumir, não, eu tenho medo disso, eu não quero fazer isso, por medo. Então, também foram respostas onde foram colocadas. Apresentar meu produto para o mundo e não ter o retorno. Me impor e defender meus amigos quando ouço críticas a respeito deles. A questão do ser responsável, pedir perdão e ter fé. Esses foram algumas das respostas que apareceram em relação à vulnerabilidade. Ela traz também outra frase que pediu para completarem, e ela traz também vários pontos, onde eu vou colocar alguns. E essa daqui é: a sensação de estar vulnerável as respostas que mais apareceram é tirar a máscara e esperar que o verdadeiro eu não seja mais decepcionante. O encontro da coragem com o medo. Ter mãos suadas e coração disparado. Estar muito desconfortável e assustado, mas também se sentir humano e vivo. Ter medo todas as vezes. Pânico, ansiedade, medo, desequilíbrio, seguidos de liberdade, satisfação, encantamento e depois um pouco mais de pânico. Arriscar o pescoço diante do inimigo. A de uma queda livre. Essa é uma sensação que eu achei muito interessante quando pontuaram, né? Que essa sensação de ser vulnerável é se deixar perder o controle. E como aqueles 2 segundos entre ouvir um disparo e esperar para ver se você foi baleado. Forte essa, né? E algo aqui que a autora também traz é que vulnerabilidade soa como verdade e é sinal de coragem. Quer ver uma pessoa corajosa? É ela ser autêntica, é ela ser ela mesma. Isso é ser vulnerável. E isso é mostrar a coragem de ser quem você nasceu para ser, né? Não é que tu vai viver sem medo, tu até pode ter o medo, mas tu vai conseguir enfrentar esse medo. Vocês entendem? O quanto é rico, o quanto é tão nobre esse sentimento, e nós precisamos voltar a isso. Essa é a nossa essência. Desde o momento onde a gente nasce, a gente é vulnerável, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de atenção. E aqui também ela trouxe algo mais, né? Que foi a que mais apareceu. Olha só. E sabe qual foi dessas respostas a que apareceu inúmeras vezes? É que a melhor para descrever a vulnerabilidade é estar nu. É como ficar nu no palco e esperar por aplausos em vez de deboches. É estar nu quando todos os outros estão vestidos. É como estar nu em um sonho. Você está no aeroporto completamente pelado. Então, essa daqui foi uma das questões apresentadas em relação à vulnerabilidade. Entrando, né, no segundo tópico, antes, na verdade, do segundo tópico, ela traz aqui um exemplo dela, lá na página 34, onde ela traz assim, que ela realmente vivenciou um momento quando ela deu uma palestra no TED. Se vocês quiserem, vocês podem estar assistindo, onde ela colocou, tem algo aqui muito interessante, que a hora que chegou a vez dela, qual foi a reação e a sensação que ela teve? Ela respirou fundo e esperei ser chamada enquanto recitava a minha oração da vulnerabilidade. A oração dela é essa, ó: dê-me coragem para aparecer e deixa que me veja. Então, ela traz, eu acho muito interessante quando nós lemos alguns livros onde o autor traz exemplos práticos dele, né? Porque todos nós temos as nossas histórias, todos nós construímos ao longo das nossas vidas, e por isso que é muito interessante quando a gente trabalha com livros. Eu gosto muito de trabalhar, principalmente em rodas de conversas, né, em cima de alguns livros terapêuticos. E é tão rico quando tu vê a própria história do autor, ele trazendo ele para dentro das entrelinhas, porque às vezes a gente olha aquela pessoa que está lá,
que já escreveu vários livros, que já produziu muitas coisas, e a gente pensa, não, essa pessoa não tem problema algum, já superou. Ela, quando foi chamada para fazer essa palestra no TED, ela fez isso. Ela se sentiu vulnerável também naquele momento. Então, isso mostra a nossa humanidade. E aqui na segunda parte, entrando no segundo mito, vulnerabilidade não é comigo. Eu achei assim, algo me chamou muita atenção nessa parte, nesse mito, né? Porque a vida é vulnerável. Nós somos vulneráveis em todo o tempo. Então ninguém pode dizer que não tem um resquício em alguma área da sua vida que se sinta talvez mais vulnerável. Algumas talvez tu não te sinta tanto, né? Tu já adquiriu, amadureceu, mas existem em alguns momentos onde nós somos mais vulneráveis. Então não tem como nós dizer, não, isso não é comigo. E aqui ela pontua, né, algumas pessoas que teve alguém que trouxe a sua própria profissão. Então, eu sou engenheiro e detesto vulnerabilidade. Ela traz isso, a questão de alguém que não gosta da vulnerabilidade. E aqui também uma escritora que ela cita, americana, Madeleine, eu achei muito interessante o que ela pontuou, que é assim, quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. Então, a vulnerabilidade ela vai mudando. Quando somos crianças, nós temos um tipo de vulnerabilidade. Algumas coisas, né? Como, por exemplo, ir o primeiro dia para a escola. Uma criança se sente porque está saindo daquele lugar de proteção, da sua casa, dos seus pais, seus irmãos que já conhece, e vai conhecer um mundo novo. Vai conhecer pessoas novas, vai fazer novas amizades. Então, naquele momento, para uma criança é extremamente vulnerável. Agora, para um adulto, já não seja da mesma maneira. Um adulto, para ele ir no primeiro dia na escola, numa escola, e estar lá, não vai ser da mesma maneira. Agora, para esse adulto ir para a universidade, primeiro dia de aula na universidade, quem não se sentiu vulnerável aqui? As pessoas, nossa, será que eu acertei? Será que eu tô indo pro curso certo? Será que é isso mesmo que eu quero? Então, tu tá mostrando que ao longo das fases onde nós passamos, a gente tem vulnerabilidades diferentes. A terceira, aqui também ela trouxe, né, 3 perguntas que eu acho bem interessante e que quem tiver lá no grupo do Telegram, depois eu vou colocar essas perguntas. E eu te convido, se você ainda não entrou, entra lá, porque eu tô pontuando, né, tô passando assim, dentro do grupo do Logoterapia Educar lá do Telegram, a gente tá colocando alguns resuminhos aqui dessa parte do livro. E ela traz aqui algumas perguntas que eu achei bem interessante. E que se você não souber, você pode pedir ajuda para alguém que seja próximo. O que eu faço quando me sinto emocionalmente exposto? Uma primeira pergunta. A segunda, como me comporto quando me sinto muito desconfortável e inseguro? Estou disposto a correr riscos emocionais? E aqui ela traz as respostas dela, né, em relação à própria vida da autora, mas eu não vou ler para vocês essa parte. Vou deixar que vocês pensem, vocês façam aí essas perguntas em relação às suas próprias vulnerabilidades. Então, o mito 3 é vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Sabe aquilo que tu vai contar a tua vida para todo mundo? Pega lá a tua página do Instagram, a página do Facebook, e aí tu conta tudo o que aconteceu. Ai, hoje eu acordei, eu chorei, eu tomei água, não me senti muito bem. Não, isso é um mito. Vulnerabilidade não é tu te expor, mas é quando tu constrói relações com algumas pessoas de confiança, e aí sim, tu coloca as tuas vulnerabilidades. Mas lembrando, muitas vezes pode ser que em algum momento você se decepcione.
Eu achei muito interessante também, porque ela traz exemplo aqui depois da própria filha dela, né, onde passou por algumas questões, que se decepcionou com algumas amizades na escola. E aí ela começa a colocar a questão da confiança, de adquirir confiança. Então, a vulnerabilidade, ela se baseia então na reciprocidade e requer essa confiança e limites. Não é superexposição. Não é o fato que tu vai ali escrever totalmente tudo sobre ti, ok? Isso não é vulnerabilidade, ela pode ser alguma outra questão, mas não vulnerabilidade. E não é se desnudar indiscriminadamente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar, sim, os nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Eu participei de um projeto há algum tempo atrás, no ano de 2015 até 2015 até 2017, início de 2017. E finalzinho de 2014, exatamente, até final de 2016, porque 2017 a gente não deu continuidade. E um dos focos era a gente trabalhar isso. Nós éramos uma equipe, eu conduzia essa equipe, e nós, durante uma semana, desenvolvíamos alguns trabalhos nas escolas. E nós criávamos vínculos com os alunos das escolas. E nesse vínculo que era criado durante uma semana, era criado o quê? Uma confiança. Nós ganhávamos esse direito de ser ouvido. Então, muitos traziam algumas questões, sim, da vida deles, porque eles viram em nós confiança. Eles puderam ver alguém fora da escola, que não estava ali todos os dias, convivendo com eles diariamente, que não sabiam a vida deles, o histórico. Nós não estávamos ali para julgar, mas a gente ganhou o direito de ser ouvido. Então, essa questão de expor a vida, ninguém expõe a vida assim para qualquer pessoa. Você constrói relações com as pessoas e no momento que você se sente seguro, você coloca a sua vulnerabilidade. Por isso é tão importante o autoconhecimento, se conhecer, pelo fato de que quanto mais você vai te conhecendo, tu vai tendo essa reciprocidade muitas vezes com as pessoas que surgem, que aparecem. Tu não tem tanto medo, tanta barreira muitas vezes e tanta dificuldade em confiar nas pessoas. Aqui a questão em relação a esse mito, eu só vou ler aqui uma parte final onde ela coloca assim, ó. Palavra traição evoca experiência de falsidade, mentira, quebra de confiança, omissão de defesa, quando o nosso nome está envolvido em intrigas ou fofocas e de não sermos escolhidos por alguém especial entre outras pessoas. Então, quando as pessoas que amamos ou com quem temos uma forte ligação param de se importar conosco, de nos dar atenção e de investir no relacionamento, a confiança começa a se extinguir e a mágoa vai crescendo. E o que eu percebo é que muitas vezes, por acontecer essas desconfianças, esses atritos, muitas pessoas, elas levam isso para futuros relacionamentos. Elas têm essa dificuldade de voltar a confiar novamente por decepções que passaram. E a gente precisa fechar os ciclos. A gente precisa pôr um ponto final em todas essas questões para poder chegar assim desarmado dos nossos novos ciclos de relações, de amizades, pelo fato de que nós nos tornamos mais fortes, mais saudáveis, mas continuamos sendo vulneráveis. Porque o simples fato de uma aproximação de determinada pessoa vai gerar vulnerabilidade para você. Então, isso é fundamental, que você feche ciclos, seja totalmente assim vulnerável também nessas novas relações, mas com um pouquinho de mais maturidade, porque a gente aprende muito com tudo que a gente traz ao longo da nossa vida, né? E o quarto mito. A gente está terminando já o segundo capítulo
E aí vamos só entrar um tópicozinho assim no terceiro capítulo, só para ficar com gostinho de quero mais. Para a semana que vem, aguardo vocês novamente nesse mesmo horário, às 18 horas, para a gente concluir o terceiro capítulo. E aqui o quarto mito é: eu me garanto sozinha. Nossa, isso aqui não tem nada a ver com vulnerabilidade. Pode ser orgulho, prepotência, mas vulnerabilidade é mostrar que eu preciso do outro, que eu não consigo, né, sozinho, que eu preciso de ajuda, eu preciso estar com pessoas. O próprio Viktor Frankl, ele traz que nós somos seres biopsico-sócio-espiritual. Então eu sempre gosto de falar assim que ninguém foi feito para viver isolado numa ilha deserta. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos saber nos relacionar até mesmo com aquelas pessoas que são extremamente difíceis, né? Claro que você não precisa conviver com ela diariamente, mas bom dia, boa tarde, conviva, que você possa se desenvolver, crescer emocionalmente, envolve isso, se relacionar. Então, precisamos. Uma das coisas que eu gosto muito é de um termo que talvez é tão pouco usado hoje pela questão do egocentrismo, né, do próprio questão do narcisismo que a gente falou semana passada, né, é a unidade. Nós precisamos aprender a ser nós, a trabalharmos o coletivo. Quanta riqueza há em contribuir onde um pode acrescentar na vida do outro. Então isso é fantástico. Eu acho assim lindo esse termo unidade. É como um corpo completo, né? A minha mão precisa de todos os dedos. A gente sabe que algumas pessoas que às vezes não têm algum órgão, existe, né, uma certa limitação. Elas conseguem se superar? Claro que conseguem. Mas nós precisamos de cada parte do nosso corpo, né? Os nossos olhos, nós precisamos dos dois, nós precisamos das nossas pernas. Quando a gente não tá legal, eu mesmo, né, eu comecei a andar de bicicleta essa semana, então eu tô um pouco dolorida. Hoje uma das minhas pernas estava assim, um pouco, né, tava cansada pelo fato do que eu construí algo novo. Então o meu corpo sentiu algo diferente. Então isso mostra o quanto a gente precisa de todas as partes do nosso organismo. E assim é a unidade. Somos pessoas assim. Nascemos e precisamos uns dos outros. Então, aqui tem várias questões que eu salientei. Então, vulnerabilidade gera vulnerabilidade. E a coragem é contagiosa. Essa frase aqui é muito, muito interessante que ela traz. Então, um outro ponto aqui, né, que a jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio, precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos julguem. Então, às vezes, a gente se decepciona com algumas pessoas e a gente não quer construir novas relações por esse fato. Não, mas eu posso sozinho, eu confiei no fulano me traiu, né? Eu fui sócio de tal, e olha só o que aconteceu. Mas agora tu sai diferente. E aí tu tem que entrar numa nova, se aproximar de novas pessoas onde agregue, onde tu construa algo coletivamente. Porque se tu te isolar, quantas pessoas talvez estão precisando da tua ajuda? Quantas pessoas vão precisar do teu apoio e que talvez estejam com esse mesmo tipo de pensamento como tu? Não, agora eu não quero mais me relacionar com ninguém. Eu digo pra vocês, eu já passei por muitas decepções, por muitas mesmo, né? E mesmo assim, eu acredito no ser humano. Eu sei que futuramente pode haver outras frustrações, mas eu sei que eu não posso sozinha construir coisas que eu quero, que eu almejo sozinha. Eu preciso de pessoas. Eu até posso fazer algumas coisas com mais liberdade sozinha, né? Mas a grandiosidade, a beleza e a riqueza, ela está em tu estar construindo coletivamente. Então,
o quanto a gente aprende com outras pessoas. Assim como a gente aprende, a gente também ensina. Então, a gente precisa cultivar mais essa coletividade, né, na nossa sociedade atual. E porque a gente tem essa mania muitas vezes, né? Quando foi, eu fiz, eu construí, está ótimo, é o eu. Agora, quando errou, é o outro. Mas por que não construir o nós? Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Isso que é algo que a gente precisa sempre salientar. Mesmo que você possa dizer, não, mas eu construí, ninguém me ajudou. Mas talvez teve alguém que te impulsionou, que te levou a pensar de tal maneira, a tu gerar certas ideias. Aquela pessoa foi fundamental também na tua caminhada. Então, desde o início, quando nós nascemos, a gente precisa de uma ajuda para sair, né, do ventre da nossa mãe, ali nos primeiros momentos do cuidado, a alimentação. Ninguém sobrevive sozinho. Então, isso, conforme a gente vai amadurecendo, a gente também tem que levar para as nossas relações, não levar tanta uma barreira, né? Tem um outro livro que eu agora lembrei, que também eu gostei muito, As Paredes do Coração, né? Que é algo muito interessante que fala assim sobre barreiras que são construídas pelas pessoas. Então, é um livro que a gente pode até pensar em fazer dentro das nossas rodas biblioterapêuticas, né? Que eu acho que ele é fantástico, assim, para trabalhar muitas questões emocionais que cada um de nós traz, né? E também já quero aqui divulgar para vocês, deixar aberto que se você tiver interesse em participar de alguma das rodas, só me chamar ali no direct, que eu vou estar colocando para vocês como que é o funcionamento dessas rodas terapêuticas, ok? Então aqui, compreendendo e combatendo a vergonha. É o terceiro capítulo, ele é um capítulo enorme mesmo, muito grande, e eu já comecei, e aí eu percebi que talvez se a gente for deixar todo ele para a semana que vem, vai ser muito grande. E aí o capítulo 2, como era só a questão dos mitos, eu disse, vou entrar no capítulo 3 pra gente começar assim pontuando algumas coisas que eu achei bem interessante e a gente continua semana que vem, certo? Então aqui, né, ela sempre traz no início de cada capítulo, né, um tópico, uma frase, assim, um parágrafo desse daqui. E eu coloquei aqui algo que eu achei muito interessante, né, uma parte de todo esse parágrafo, que se porém desenvolvermos uma consciência da vergonha, a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro, né, das atenções. Então, nós precisamos aprender a ter domínio sobre as nossas emoções, domínio sobre a vergonha. Nós não podemos deixar ela ocupar o centro. Ela não pode estar ali e tirar, né, muitas vezes, essa liberdade pela qual nós fomos criados, de fazermos as nossas escolhas. Muitas vezes a gente é impedido. Tu tem tanta vontade de fazer algo, de demonstrar carinho, sentimento, de mostrar um afeto, uma atenção por alguém, mas por vergonha, por medo até mesmo, muitas vezes, de ser rejeitado, você não faz isso. Então, a gente precisa enfrentar. E eu coloquei aqui uma pergunta, né, que eu quero deixar para você em relação à questão da vergonha. Como vencer a vergonha? Isso é para você refletir. Faça uma análise do que você precisa fazer para que você vença a vergonha que você tem, ok? Então, a vergonha, eu também pontuei aqui, uma das coisas que eu fiz algumas anotações, é que ela mostra que ainda eu me preocupo muito com a ideia dos outros. O que os outros pensam de mim, o que os outros vão falar, né? Então, esse é um dos pontos também em relação à própria vergonha. Aqui na página 47, eu trouxe algo que eu também achei muito interessante, que a Brené traz. É assim, ó. Todos sentimos vergonha. Todos temos o bem e o mal, a escuridão e a luz dentro de nós. Mas se não nos reconciliarmos com nossa vergonha, com nossos conflitos,
começaremos a acreditar que há algo errado conosco, com nossos conflitos. Começaremos a acreditar que há algo errado conosco, que nós somos maus, defeituosos e pior ainda, começaremos a agir com base nessas crenças. Se quisermos ser pessoas plenas, lembra que a gente falou muito sobre o que é ser pleno na semana passada, né? Quem tá lá no Telegram recebeu o resuminho dessa parte que tá no livro. Entra lá se você ainda não tá no nosso grupo. Se quisermos ser pessoas plenas, estar inteiramente conectados com a vida, precisamos ficar o quê? Vulneráveis. E para isso temos que aprender a lidar com a vergonha. Então, não se sinta, né? Eu sou uma pessoa envergonhada, mas vença. Se você tem vergonha de determinadas coisas, vá por partes. Um passo de cada vez, mas vença. Eu vou contar para vocês um pouquinho do meu exemplo. Quando eu era adolescente, eu tinha muita vergonha mesmo, de exposição, de falar na sala de aula, de apresentar um trabalho, sabe? Uma vez na escola eu tinha feito toda a tarefa, né, que a professora tinha pedido, era professora de português, e estava toda feita no meu caderno. E ela chamou para que eu pudesse responder e eu não respondi por vergonha. E aí ela disse, dá um tempo, não, eu não quero, não vou fazer, só que já estava feita. Aí ela me tirou da sala de aula, minha mãe teve que ir depois na escola no outro dia, mas era vergonha. Claro, ela não sabia, mas eu, né, não queria me expor naquele momento. Hoje eu já venci isso. Hoje eu não tenho mais essa vergonha. Eu tenho alguma dúvida, eu tenho que falar algo, eu falo. Porque todos nós estamos aqui o quê? Para aprender. Nós não precisamos nos preocupar em sermos julgados. Nós não estamos aqui simplesmente só para eu tenho que acertar tudo. Não, nós somos vulneráveis e ao longo da nossa jornada vida existe um tempo onde é o tempo da aprendizagem. Então eu consegui superar isso, que era algo que para mim, nossa. Depois na faculdade, no início também eu tive alguma dificuldade em relação a isso. Mas depois, ao longo, né, dos anos, o meu processo foi o que eu fui vencendo. E eu já não tinha mais vergonha de apresentar trabalho, de colocar as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus posicionamentos, respeitando as diferenças dos outros e também buscando ser respeitada pela forma como eu pensava, né? Aqui a gente, né, só para concluir, tem uma página aqui na página 52, onde ela traz um subtítulo, né? Essa questão, o que é a vergonha e por que é tão difícil falar sobre ela. Então, ela traz algo aqui que eu achei muito interessante. Eu pontuei aqui, tem separadinho 3 quadrinhos que eu quero colocar para vocês pra gente encerrar, tá bom, gente? E aí depois nós nos reunimos com a família, comemorarmos, né, essa noite muito especial, né? Então, todos nós a sentimos. A vergonha é universal e constitui um dos sentimentos humanos mais primitivos. As pessoas que não experimentam esse sentimento são carentes de empatia e não sabem o que se relacionar. Todos nós temos medo de falar sobre a vergonha. Quanto menos nós falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre as nossas vidas. Então, eu acredito que a forma de superar essa vergonha é o quê? Enfrentando. Você tem vergonha? Vai lá, enfrenta isso. Só assim você vai conseguir saber que quem tem domínio é você, não o sentimento que você tem em determinado momento. Aqui, né, nós somos psicológica, emocional, cognitiva e espiritualmente criados para o amor, para os relacionamentos e para a aceitação. Então aqui a gente vê, né, muito da própria logoterapia, que trabalha todas essas dimensões, e o psico, né, sócio e espiritual. Então a gente busca nos nossos relacionamentos isso, mas se isso não acontecer, virou a página, esperamos e vamos. Porque algo que eu acho muito interessante que o Frankl traz é que se
a situação não muda, quem precisa mudar o quê? Somos nós. Cada um de nós. Então eu preciso crescer, eu preciso ressignificar, até mesmo diante de um sofrimento. Não tem como eu esquecer ele totalmente. Ele existiu. Mas eu o quê? Consigo reerguer, eu consigo fazer com que aquele sofrimento produza na minha vida novos valores. Então, é muito fantástico. Eu realmente amo muito a logoterapia, gosto de estudar ela, né? Porque eu acho que ela é uma abordagem muito completa e ela traz muito forte essa questão dos valores. Então, dentro desse ponto da vergonha aqui que ela salienta, a gente precisa cuidar do nosso emocional. A vergonha, ela afeta tanto a vida de uma pessoa emocionalmente que às vezes a pessoa, ela chega a mudar até mesmo o seu próprio físico, né? Porque uma pessoa com vergonha, ela acaba chegando assim, se escondendo. Muitas pessoas se vestem, né, de uma maneira onde elas não querem ser vistas, não querem ser notadas por vergonha. Então, é algo que interfere muito o emocional. E para que a gente supere, é indo lá e não deixando ela ter esse domínio. Porque nós fomos criados para ter domínio sobre todos os tipos de sentimentos, emoções que surgem sobre a nossa vida. Vergonha, medo, insegurança, né, tristeza. A gente não pode deixar com que isso governe as nossas vidas. Aqui, né, a vergonha, então, é algo que todos nós acabamos que experimentamos. E aparece nas pesquisas que a Brené fez, ela traz aqui alguns pontos, que são as categorias de vergonhas, que é aparência e imagem corporal. Aqui ela não traz assim a questão se é mais feminina ou masculina, mas acredito que aqui quem se preocupa muito com essa questão da aparência mais é as mulheres, né? A questão de dinheiro e trabalho. Aí aqui eu tô fazendo uma análise minha, tá, gente? Não tô falando nada do que ela traz no livro, mas eu já percebo que talvez dinheiro e trabalho sejam os homens. Maternidade e paternidade, né? A questão da família, criação de filhos, saúde mental e física, a questão de vícios, a questão do sexo, da velhice, a questão da religião, a questão de traumas e estigmas ou rótulos. Essas daqui são algumas das categorias que apareceram dentro das pesquisas dela. Aqui o último quadrinho, né, dessa parte que eu quero deixar para vocês hoje, para a gente encerrar, é que ela traz aqui, ó, alguns exemplos, tá ok? Que é vergonha, é que ela trouxe tudo diante das perguntas e das respostas que os participantes trouxeram. Então, são exemplos que eles mesmos deram. Então, vergonha é ser demitido e ter que contar para minha esposa grávida. Vergonha é ter alguém me perguntando para quando é o bebê e quando eu não estou grávida. Vergonha é me enfurecer com meus filhos. Vergonha é ir à falência. Vergonha é meu patrão me chamar de idiota na frente de um cliente. Vergonha é não ser convidado para uma sociedade. Vergonha é meu marido me trocar pela vizinha. Vergonha é minha mulher pedir o divórcio, dizendo que quer ter filhos, mas não comigo. Vergonha é ser pego dirigindo alcoolizado. Vergonha é não poder ter filhos. Vergonha é dizer para meu noivo que meu pai mora na França, quando na verdade ele está preso. Vergonha é ver pornografia na internet. Vergonha é ser reprovado no colégio 2 vezes. Vergonha é ouvir meus pais brigando no outro cômodo e imaginar se sou a única que sente tanto medo. E ela finaliza esse subtítulo aqui, é vergonha, uma dor real. Então, eu achei assim bem forte. Vocês viram como ele vai se aprofundando mais esse livro. Eu falo para vocês que essa semana, assim, eu realmente, assim, gostei muito mais, fiz muito mais anotações em relação, principalmente essa segunda parte aqui desse terceiro capítulo,
que eu nem ia ler, eu ia deixar pra semana que vem, porque eu gosto de estar lendo sempre na semana que a gente vai fazer a live, mas eu já li um pouquinho assim, porque era curtinho o capítulo 2, e eu achei muito forte essas questões, assim, principalmente esses exemplos que ela traz das pesquisas dela. E eu também quero só deixar mais uma mensagem aqui do livro para você, às vezes quando ousamos caminhar na arena da vida, o maior crítico que enfrentamos somos o quê? O outro? Nós mesmos. Às vezes somos nós mesmos que nos criticamos e que impedimos de viver uma vida em liberdade. E sempre lembrando, né, gente, que liberdade é viver com responsabilidade. Mas a crítica muitas vezes ela o quê? Ela vai te aprisionando, vai te fechando, vai gerando essa vergonha. E às vezes quem criou tudo isso não foi o outro, foi nós mesmos, você mesmo. Então se avalie, a gente está aí prestes a entrar num novo ano, numa nova década. É algo assim que você pode mudar seus hábitos, mudar a forma, até mesmo de você pensar se você não está satisfeito com algumas questões. Sempre lembrando que nós não somos perfeitos. Nós precisamos ter essa coragem de ser imperfeito, vencendo e superando todas as nossas limitações. Seja ela vergonha, seja ela medo, porque somos seres vulneráveis. Nós não podemos fugir disso. E o que nós podemos é controlar todas essas nossas emoções. Um dos pontos que a logoterapia traz é que nós não somos guiados, né, conduzidos pelos nossos impulsos, nossos desejos. Nós somos seres, né, que temos essa dimensão noética que traz, né, a questão dos valores, uma questão assim de construção. Então a gente precisa encontrar mesmo, até mesmo dentro de nós, essa força motivadora, essa força que nos faz vencer e que faz eu superar até mesmo esses conflitos emocionais que às vezes eu tenho, né, que talvez você carregue, você talvez conviva com alguém que tenha. E para encerrando mesmo, nessa tarde, nessa noite, eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um Natal assim em família, um Natal onde você seja você, onde você faça reflexões sobre aquilo que você carrega, aquilo que está guardado aí dentro do seu coração, aquilo que você transmite para outras pessoas, que seja um momento de renascimento, de você lembrar a verdadeira origem e sentido de hoje nós estarmos como família comemorando o Natal, o nascimento de Cristo, e que a vida superabunde na sua vida, na sua casa, na sua família. Um beijo para todos. Agradeço aqueles que entraram aqui, aqueles que vão ver depois, porque eu sei que hoje ia ser difícil mesmo de algumas pessoas estarem aqui por ser véspera de Natal. Mas como eu me comprometi todas as quintas, eu não quis deixar de estar aqui com vocês. Tá bom? Até semana que vem, no último dia do ano. Vamos fechar com chave de ouro pra gente começar 2021 lendo, construindo, porque acredito muito que é assim que também a gente supera muitas questões, né? Com vários livros trazendo ideias, pensamentos, maneiras, né, de vivermos uma vida cheia de valores. Um forte abraço, tchau, tchau.